Bom dia, Júnior Urso. Bom Não dia. tem como a gente começar falando do Campeonato Brasileiro, até pela sua experiência, tanto no Curitiba quanto no Atlético Mineiro e no Corinthians, né? O que você projeta desse Campeonato Brasileiro para este ano? Cara, as minhas pretensões, acredito que a do clube também é a mesma, porque a gente conversa e troca ideias aqui que a nossa intenção é fazer uma grande competição, visando sempre o topo. Acredito que todas as pessoas que entram em algum tipo de disputa, algum tipo de competição, obviamente não é simplesmente participar. A nossa ideia depois de todo o investimento do clube, de toda essa nova ideia do clube de competir, a nossa ideia é terminar entre os primeiros, visando sempre o topo, óbvio. E acredito que com a equipe que a gente tem, é possível fazer isso. Claro que no Campeonato Paranaense ficou assim aos olhos de todos assim que tem que melhorar e é óbvio que tem que melhorar. Só que eu já vejo essa projeção. Fizemos grandes jogos nesses amistosos contra clubes considerados no nosso país grande. E agora contra o Sport, uma partida difícil, mas acredito que a gente se comportou bem quando falamos no sentido de correr atrás do resultado. E acredito que a gente pode surpreender nesse campeonato e vamos dar o nosso melhor para que isso aconteça. Bom dia, Urso. Bom dia. Na última partida, você entrou no lugar do Andrei, fazendo ali a função do primeiro homem do meio de campo. E o técnico Antônio Oliveira, após a partida, falou que gostaria que os jogadores atuassem na posição que eles se sentissem mais à vontade. No Orlando City, você atuava de forma mais solta. Queria saber onde você se sente mais à vontade para jogar. Cara, dá para dizer que a maior parte da minha carreira eu fui segundo volante. Eu sempre saí para o jogo pelo fato do meu vigor físico, eu poder fazer essa que hoje está muito popular, que é o box to box, né, que é pisar nas duas áreas, tanto defendendo quanto atacando. E essa é a minha posição, é a posição que eu gosto e que eu sempre fiz. Aconteceu de na partida eu entrar no lugar do Andrei. Fazia muito tempo que eu não jogava. Fiquei feliz de ter voltado a participar, ainda mais na atmosfera que se encontrava no Couto, com a torcida nos apoiando. Mas, como eu disse para o Antônio, e posso externar isso para todos, eu estou aqui para ajudar. Se ele quiser que eu entre de primeiro volante, eu vou jogar de primeiro volante. Obviamente, com coragem suficiente para dizer que essa não é a minha posição de origem. Eu gosto de jogar de segundo volante. No Orlando City eu jogava até de meia, para ser sincero. Joguei algumas partidas de atacante também. Mas com cada treinador funciona de uma forma, né? E eu tenho que me adaptar a isso. Não posso me prender dentro de uma caixinha e dizer que eu só faço só consigo exercer um tipo de função. Mas eu estou aqui à disposição do Antônio. Mas, claro, dizendo sempre que a minha posição é segundo volante, é algo um pouquinho mais ofensivo, obviamente com responsabilidade defensiva. Bom dia, Urso. Bom dia. Como é que foi para você nesse período sem poder jogar? Eu lembro que naquele primeiro jogo lá contra o Arucó, você saiu machucado, mas você ainda passou por trás dos repórteres, ele falou, tive uma lesãozinha que parecia que você não imaginava que era tão grave também, né? E a gente sentia a tua empolgação anteriormente de voltar a jogar pelo Curitiba, 10 anos depois, e aí ter ficado tanto tempo, até acho que de forma inesperada fora, como é que foi trabalhar isso aí? Cara, confesso que para mim foi algo infeliz, eu posso dizer. Eu que cheguei tão empolgado e usei a palavra feliz tantas vezes, né, quando cheguei, e foi algo infeliz que me aconteceu, mas talvez necessário, né? Talvez necessário para eu de repente viver algo diferente, me adaptar a essa nova situação. Eu nunca tinha ficado fora tanto tempo. Em toda a minha carreira eu não tive uma lesão tão séria quanto essa. Mas talvez pelo meu limiar de dor, eu acreditei que fosse algo pequeno, tanto que quando perguntado eu disse que não, uma lesãozinha, uma contratura, algo do tipo, e acabou que aconteceu uma lesão no meu tendão. Hoje 100% recuperado, mas nesse período que eu fiquei fora foi algo extremamente infeliz para mim, porque eu via a minha equipe jogando, eu via de repente sofrendo algum tipo de desconforto em partidas, desconforto às vezes com imprensa ou com torcida que cobrava, que é natural, e eu sem poder ajudar, eu me sentia também muito mal pelo fato do clube ter me contratado, e quando a gente contrata alguém, contrata algum tipo de serviço, a gente espera um retorno. E eu me cobrava em casa, comentei com a minha esposa, comentei com meus pais, que eu troco muita ideia a respeito disso, e eu me sentia muito mal pelo simples fato de ter sido contratado
e estar num DM, ainda que não fique parado lá, porque lá eles trabalham muito para recuperar o atleta, eu me sentia como se naquela situação, sabe, de que as pessoas podem pensar assim, essa pessoa veio para cá ganhar dinheiro, não quer nada com nada, e não é essa a minha ideia, nunca foi assim. Então eu me senti muito envergonhado, mas hoje estou feliz por ter voltado. Quero agradecer e externar mais uma vez a todos do DM que me ajudaram, a todos os profissionais que se disponibilizaram a gastarem o seu tempo para que hoje eu pudesse estar aqui. E espero ajudar a partir de agora, deixar essas tristezas para trás e tocar agora com alegria, que eu acho que é o principal para o futebol. Bom dia, Urso, beleza? Bom dia. O Flamengo, adversário da estreia domingo, está numa crise danada, né? Derrotado ontem pelo Maringá, não tem técnico, não sabe se contrata agora, se espera para depois. É melhor pegar o Flamengo assim, em crise, ou numa situação mais estável? Difícil, né? Difícil pergunta. Cara, eu não acompanhei o jogo, os 90 minutos, mas vi os melhores momentos da partida entre Maringá e Flamengo. Maringá foi extremamente feliz na noite anterior. Dar os parabéns para eles também, reconhecer isso, porque a gente costuma dizer, normalmente, quando um time considerado inferior vence esse time maior, a gente costuma dizer que o time maior não fez uma boa partida, quando, na verdade, o time considerado menor no nosso cenário fez uma grande partida. Eu acho que é interessante ressaltar isso. E por isso na nossa cabeça também, que a gente tem condições de fazer tal coisa. Não considero o Coritiba pequeno, considero o Coritiba grande no nosso cenário e com condições de ir lá e fazer uma grande partida. Obviamente que a gente vai jogar no Maracanã, obviamente que a torcida vai estar lá apoiando eles, obviamente que eles são os favoritos, independente da situação a qual eles se encontram, mas ter cuidado com isso, porque os jogadores acredito que têm motivação a mais agora para vencer, até porque é uma troca de técnico, todos iniciam do zero, querendo mostrar o seu futebol lá para o novo líder que eles vão adquirir. Então, acredito que para a gente é uma partida difícil, independente se o Flamengo tem técnico ou não tem técnico, ainda assim é o Flamengo. Respeitando o Flamengo, respeitando o Coritiba, a gente vai lá para dar o nosso melhor, em busca dos 3 pontos, obviamente, que é importante para a nossa temporada. Bom dia, Urso. Bom dia. A respeito da partida do Sport, você falou que o Coritiba conseguiu correr atrás do resultado. E é um cenário que o Coritiba está enfrentando em alguns jogos, sofrendo gols, tanto no início do segundo tempo quanto do primeiro. Como que o clube tem lidado com isso e como solucionar esse problema? Bom dia. Cara, é algo difícil, né? Sempre correr atrás do resultado, né? A nossa ideia quando a gente entra numa partida é a gente atingir o adversário primeiro, porque a gente sabe que, às vezes, quando atingido num jogo de futebol, o clube que acaba tomando esse gol acaba sentindo, né? E é difícil você correr atrás depois do ímpeto da pessoa, do time que fez o gol. A gente foi feliz contra o Sport nesse sentido, tomamos o gol, mas corremos atrás do resultado. Só que eu acho que, de um modo geral, a gente tem que melhorar defensivamente, mas não estou falando da defesa em si, estou falando de um time num completo, porque a defesa, eu sei que é clichê, mas ela começa desde o ataque, né? Todos temos uma responsabilidade de marcar, principalmente em bola parada, que a gente teve alguns probleminhas. Então, acredito que a gente tem um tempinho agora para trabalhar. O Antônio disse que daria um puxão na nossa orelha aí, que a gente ia ter que caprichar nessa situação. E acredito que é melhorar um pouquinho nesse quesito de marcação, de um modo geral, desde o ataque até a defesa, para que a gente não seja surpreendido com gols. E qualidade a gente tem para marcar gols, qualidade a gente tem para afetar o adversário. E espero que a gente melhore nisso, e é o que a gente vai fazer durante a semana agora, durante esses 2 dias, antes de viajar para o Rio de Janeiro. Bom dia, Urso, tudo bem? Bom dia. Você já disputou alguns Brasileirões, e esse de 2023 eu acho que tem uma característica bem específica, que acho que depois de muito tempo, basicamente todos os times grandes vão disputar a Série A com o adendo de investidores, SAFs. Você acha que esse Brasileirão de 2023 pode ser o mais difícil, pelo menos dos últimos 10 anos? Bom dia. Eu acredito que sim. Eu acredito que esse Brasileirão, para mim, na minha concepção, do que eu vejo, do que eu acompanhei desde menino, esse Brasileirão tem tudo para ser o melhor de todos os tempos, respeitando, obviamente, outros nomes de jogadores que
que jogaram, que participaram de outros clubes, de outros times, de outros elencos que eram muito bons. Mas acredito que esse ano, pelo fato dessa interação do SAF que entrou na maioria dos clubes, do poderio financeiro que chegou nos clubes, acabou que trouxeram contratações assim expressivas para cada clube, montaram times fortes, e acredito também pela mudança do futebol, que eu acredito que o futebol hoje é algo mais físico, mais rápido. Anteriormente não era assim o futebol, não se corria tanto quanto agora. Toda partida, jogadores correm individualmente pelo menos 12, 11 quilômetros, que eu considero muito para uma partida, mas necessário hoje em dia, e antigamente não funcionava dessa forma. Então acredito que tem tudo para ser o melhor Brasileirão, e acredito que o Coritiba está preparado e pronto para bater de frente com essa situação, com respeito aos demais adversários, mas acho que se nós mesmos não acreditarmos no nosso trabalho, aí a gente está indo para o lado errado, né? Então, vamos dar o nosso melhor esse ano para que a gente faça não só parte desse Brasileirão, que é o melhor de todos os tempos, mas que a gente faça algo expressivo. Urso, e o time já começa fora de casa, né, nesse Campeonato Brasileiro. O ano passado sofreu muito, né, com os jogos fora de casa. Qual a postura que o time deve ter nesse Campeonato Brasileiro deste ano? Eu acho que nós temos que procurar ser uma equipe sólida, né? Eu acho que madura. Acho que esse é o tipo de postura que a gente deveria tomar, né, no Brasileirão, até porque, com respeito ao estadual, não é algo como o estadual, né? No estadual acaba que, com respeito aos demais, acaba que o cenário volta para dois clubes quando a gente fala do campeonato estadual. Aqui no Paraná, pelo menos, a gente vai falar do Atlético, a gente vai falar do Coritiba, porque são grandes clubes e disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, então acaba que fica algo voltado para ambos. Mas no Campeonato Brasileiro é um pouco diferente. A competição exige uma equipe sólida, exige uma equipe madura, para que as nossas atitudes e ações dentro de campo não comprometam as partidas, né? Temos que ser maduros o suficiente para aguentar todos os tipos de pressões, seja dentro de casa ou fora de casa, para enfrentar adversários que talvez em outro tempo a gente só via pela televisão. Então tudo isso mexe com o psicológico, mexe com o sentimental, e acredito que uma equipe madura e sólida, e ouvinte também, uma equipe que ouve bastante o treinador, acredito que a gente consiga ter esse tipo de equipe que não só participa do Brasileiro, mas que faz grande campanha. Urso, ao final do último jogo, alguns companheiros seus falaram que o time entrou desligado em ambos os tempos. O que fazer para segurar o Flamengo no início do jogo e não precisar correr atrás novamente do placar, já que o Flamengo precisa dar uma resposta para a sua torcida? Concordo. Ambos os dois primeiros gols que marcaram, foi algo que nos surpreendeu, foi algo no início do primeiro tempo, algo no início do segundo tempo, e é algo que a gente se cobra no vestiário para que a gente comece já a partida ligado, a todo vapor, para que não seja surpreendido com esse primeiro soco, que nem a gente fala. Acredito que a gente tem que entrar mais ligados, todos os jogadores, não esperar que o adversário nos atinja primeiro. Mas é difícil, né? É difícil. O começo de partida do Flamengo, acredito que é algo que, assim como nós começamos muitas das vezes, eles começam ali impulsionado pela torcida, pela empolgação de dar uma resposta para o torcedor, e é algo difícil, não impossível. Acredito que a gente pode chegar lá e fazer uma partida sólida, aguentar essa pressão inicial, porque acredito que no início todas as equipes começam dessa forma, com uma pressão, mas aguentando esse início, depois a partida acaba se igualando. Óbvio que nós estamos falando do Flamengo, a gente está falando de qualquer time, mas nós somos o Coritiba e nós temos condições de fazer um grande jogo nesse quesito. Urso, pelo que a gente percebe assim, das formações dos jogos treino, desse jogo, parece que o Antônio definiu, assim, nesse momento, pelo menos 4 jogadores ali para 3 sempre estarem jogando no meio, né? Que são os 3 que começaram, o Andrei, o Liseiro e o Bruno, e você também, a gente viu que entrou no jogo treino do Londrina, especialmente, né, como titular. Sim. Já foi opção para entrar no jogo. Também, pelas informações, um revezamento até nas posições, né, durante os treinamentos. Como é que está esse dia a dia? O que ele tem passado para vocês, assim,
como escolher, né, quem vai entrar em campo? É uma questão de estratégia para o jogo, questão de quem está melhor, questão física? Como é que é? Sim, como eu fiquei muito tempo fora, né? Eu fiquei pelo menos aí quase 3 meses para poder voltar a jogar. O Antônio ele formou uma equipe e, obviamente, ele tem as ideias dele, ele também tem um caráter a seguir, então ele obviamente que respeita essas pessoas que já estavam jogando, e mesmo que eu não tivesse machucado, também haveria essa disputa pelo meio de campo, mas acaba que eu fiquei um pouquinho atrás dos demais pelo fato da minha lesão. Mas agora recuperado, o Antônio tem procurado fazer esse rodízio para que todos nós treinamos e executamos a mesma coisa que os demais fazem, ou seja, ele coloca os 11 titulares, cria as jogadas, cria situações de jogo, e ele começou a me inteirar nisso para que quando eu fosse solicitado eu pudesse fazer algo que foi treinado, algo que não fugisse um pouco da característica do que ele quer. Então, por isso houve esse rodízio, por isso houve também esse treinamento ali, às vezes, com um jogador a mais, uma sombra ou algo do tipo, para que eu pudesse estar inteirado em todas as ideias de jogo do Antônio para a equipe, para que eu pudesse entrar também e não sair correndo dentro de campo aí fazendo o que eu quero, e, pelo contrário, para que eu obedecesse a ideia que os demais seguem. Sim, eu fiz... na verdade, quando eu entrei na partida, ele foi bem claro comigo para que eu trouxesse energia para o jogo, para que eu também fizesse essa função de ajudar o Lisieiro, porque já era estava sendo uma partida de muita força ali, de muita disputa no meio de campo, o campo estava um pouco pesado, e aí ele queria que eu trouxesse energia para o jogo, para que eu pisasse na área também, mas que eu me preocupasse com o setor defensivo. Mas eu venho treinando, eu treinei de segundo volante em específico, treinei um pouquinho também, que eles chamam aqui de extremo, né? Mas dá para dizer que é tipo um meia, treinei um pouquinho assim também, e eu estou à disposição para o que ele precisar, seja primeiro, segundo, de meia. A intenção sempre é ajudar o Curitiba. O Coxa tá chamando. Seja sócio.